Crianças, estamos de volta com mais uma videoaula. Estamos quase terminando os nossos profetas. Terminamos de gravar as videoaulas para vocês sobre todos os profetas menores. Oi, Sula e Salô, como estão vocês? Oi, tudo bem, Tia Michele? Passaram bem a semana? Ai, muito bem. Última semana de aula. Vai entrar de férias, descansar um pouquinho, né? Isso, vou passear um pouquinho, brincar de vovó. Pois é, visitar a vovó e vovô, Isso. brincar um pouco no sítio, passear no shopping, né? Isso que as crianças gostam de fazer nas férias. Ai, E nós, assim como a escola terminou aí uma fase, terminou um semestre, né, o segundo bimestre, nós terminamos de estudar os nossos profetas menores. Mas ainda faltam nós estudarmos os dois profetas maiores. E são os dois maiores dos quatro, né? Faltam dois. São 4 maiores e faltam 2. Quais são? Vocês sabem quais são os 2 que faltam? eu lembro dos Isaías. Isso! E qual é o outro, Salô? Vamos ver se o Salô sabe. Isaías e o outro já? Qual que falta o outro? Qual? Daniel. Muito bem! Faltam Isaías e Daniel, 2 grandes profetas da Bíblia que nós vamos estudar daqui para frente. E aí a gente encerra toda essa série dos profetas com as nossas crianças aqui da Miniban. Amém? Aprenderam bastante? Bastante, aprendemos. Depois a gente vai fazer muita pergunta sobre todos eles misturados aí para ver quem é que aprendeu de verdade. Isso Vocês vão dar uma estudada e a gente faz aí um monte de pergunta. Na IBF vai ter muita pergunta, criançada. Já se preparem, relembrem aí as perguntas que nós fizemos durante todo esse tempo sobre os profetas, porque na gincana da IBF vai ter muita pergunta. Isso mesmo. Quero ver. Vamos aprender. Isso aí, quero ver quem vai estar afiado sobre todos os nossos profetas. E hoje nós vamos falar sobre Isaías. Vamos ver o nosso versículo de hoje? Vamos lá? Vamos ler. Crianças, abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Qual a referência, crianças? Isaías 9, versículo 6. Muito bem, encontrem aí e leiam junto comigo. Que diz bem assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que versículo lindo! É conhecido esse versículo, né? Muito Sobre quem que está falando esse versículo? Vocês sabem? Sobre quem? Sobre quem? Jesus. Isso, Isaías está falando de um menino que vai nascer e vai se chamar Jesus, mas também vai ser chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse será Jesus. Vamos estudar um pouquinho sobre Isaías? Olha, o livro de Isaías é o maior dos 4 profetas. Sabe quantos capítulos ele tem? Sabe quantos? 66 crianças, bastante, né? 66, bastante. E tem uma super curiosidade sobre esse livro. Ele tem 66 capítulos e é comparado a uma Bíblia, uma mini Bíblia. Porque quantos livros a Bíblia tem mesmo? Quem lembra? 66. Isso, a Bíblia toda tem 66 livros. O livro de Isaías é uma mini Bíblia porque ele tem 66 capítulos. Mas a divisão é mais curiosa ainda, vocês nem imaginam. Os primeiros 39 capítulos de Isaías têm mensagens de julgamento, assim como os primeiros 39 livros da Bíblia, que é o Antigo Testamento. E depois, os 27 últimos capítulos de Isaías têm mensagens de salvação e esperança, assim como os 27 últimos livros da Bíblia, que são o Novo Testamento. Legal, né? Muito legal, muito legal. Muito legal. Será que é coincidência? Não. Ou será que Deus planejou isso? As coisas de Deus. Tudo é planejado.
Pra Deus não tem coincidência, né? Tudo muito bem planejado, muito bem planejado. E olha só, Isaías é considerado, de todos os profetas, o mais evangelístico de todos, porque antes mesmo de Jesus vir ao mundo, antes mesmo de existirem os evangelistas, que a gente ainda vai estudar, e de Jesus vir trazer o evangelho, né, as boas notícias, as boas novas, Isaías já estava evangelizando, sabe quantos anos antes de Jesus nascer? Quem sabe? Sabe, Salô? Mais de 700 anos. O Salô sabia, Sulas. Acho que o Salô tá estudando antes pra gente. Olha! 700. Ele tá estudando antes pra ganhar de você, Sula. Tá esperto. Isaías existiu 700 anos antes de Jesus, Sula. Não é muito tempo? Muito tempo. E ele previu a vinda de Jesus ao mundo como um homem que seria todas essas coisas, essas qualidades que eu acabei de ler, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele previu tudo isso 700 anos antes. E aí, quando aconteceu, né, as pessoas viram que era a profecia de Isaías. Não podia ser outro homem a não ser aquele Jesus que tinha nascido de uma mocinha lá em Belém, assim como ele tinha previsto. Como é que chamava mesmo a mocinha que deu a luz a Jesus? Maria! Isso! Maria, mãe de Jesus. Sabe quantos anos ela tinha? Mais ou menos, os estudiosos acham que ela tinha 13 anos. Novinha, né, Sula? Ela era virgem. Ela era muito novinha, nem tinha se casado ainda, nunca tinha namorado ninguém. E aí engravidou, mas foi uma obra do Espírito Santo. Ela ainda era quase uma criança, muito novinha. Pra gente, uma menina de 13 anos hoje, a gente considera criança, não é? Sim, Nem é bom casar tão cedo, ter filho tão cedo. Mas naquela época as moças se casavam mais cedo, né? Porque elas seriam sustentadas pelo marido, as mulheres não trabalhavam fora. E Maria então deu à luz a Jesus, como Isaías previu que ia acontecer. Legal, né? Muito legal. Muito legal. Ele também previu que Jesus viria em poder e glória, mas não como as pessoas achavam que seria um grande rei sentado no trono, com coroa e riquezas. Não, ele veio com um poder, na verdade, cheio de humildade, para morrer por nós. Ele viria primeiro como um servo, ele veio servir para a gente, não foi? Ele serviu a nós, para morrer no nosso lugar e nos salvar de toda a maldade, de todos os nossos pecados. Tudo isso Isaías previu em todo o seu livro, e foi exatamente do jeito que ele previu 700 anos antes que acabou acontecendo. Isaías foi um grande profeta. E tem outra curiosidade. Vocês gostam de curiosidade? Querem saber mais uma? Isaías era casado com uma profetisa também. Legal, né? A mulher dele também profetizava. Legal, né? E ele então passou a profetizar sobre as coisas que Deus começou a entregar, essas mensagens todas para ele. E ele profetizou por 40 anos. O ministério de profeta dele durou por 40 anos. Durante 4 reinados. Foram os reis, deixa eu te lembrar aqui que são muitos reis. Ele reinou durante Uzias, ele profetizou durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e Ezequias. 4 reis. Isso. E ele profetizava para esses reis. E Isaías não era um homem tão humilde como muitos dos profetas que a gente estudou. Ele era um homem de posses. Ele não esse era rico, estudado, muito inteligente, culto, andava no meio da alta sociedade, era de uma família influente. Ele era um homem muito importante e de origem nobre até. Tinha parentes da nobreza, sabe? Então ele era bem respeitado e até bem ouvido no meio das autoridades e da nobreza. Mas quando ele começa a falar essa mensagem dura de julgamento e de denunciar as coisas erradas que os reis faziam, que o povo estava fazendo contra Deus e contra as leis de Deus, aí o povo já não gostou mais de ficar ouvindo o que ele falava, não. As pessoas só querem ouvir coisa boa. Só quer ouvir coisa boa, não quer ouvir verdade. E aí, então, ele passou a ser perseguido, mas ele não deixava de falar o que Deus mandava. Sabe que quando Deus chamou ele, Salô, para ser
ser profeta, Deus enviou a ele umas visões, né? Mostrou para ele algumas coisas. Ele viu o trono de Deus, viu muitos anjos. E um anjo que veio trazer para ele o chamado de ser profeta, veio com uma brasa na mão assim e encostou na boca dele para purificar a boca dele e entregar todas as mensagens que Deus mandaria. Deve ter doído, né? Acho que tomar um cafezinho quente já dói, queima a língua, né? Imagina uma brasa quente assim, encostada na boca. E aí, dessa forma, ele foi chamado para entregar as mensagens que Deus mandaria. E ele então começou a entregar essas mensagens todas, sabe? E ele então profetizou durante esses reinados desses 4 reis. E quando morre então o último desses 4 que eu falei, foi Ezequias, né, que eu falei, nasce o filho dele, do Ezequias, que se chamará Manassés. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente estudou todos os reis de Judá e Israel, eu disse para vocês que Manassés foi o pior de todos os reis. Foi pior que Acabe. Foi muito ruim. Ele sacrificou até o próprio filho. Ele sacrificava criancinhas aos demônios. Que coisa horrível, né? E até um filho dele ele sacrificou. Então foi considerado o pior de todos os reis. E aí esse Manassés foi quem matou Isaías. Parece, dizem, não, a Bíblia não confirma que foi ele, mas outros escritos dizem que pode ter sido ele, os historiadores, ele fugindo da perseguição, se escondeu dentro de um tronco seco, oco, sabe? Ele ficou escondido lá, mas parece que a beiradinha da roupa dele estava aparecendo, e aí descobriram que ele estava escondido ali dentro, e o malvado do Manassés mandou serrar o tronco ao meio com ele lá dentro. Será que era malvado esse Manassés? Muito malvado. Mas ainda assim, parece que Manassés, no final da vida, se arrependeu, resolveu dar ouvidos às mensagens que Isaías tinha pregado antes, mas os seus filhos, esses, foram tão ruins quanto ele, porque já tinham sido criados em toda aquela maldade, idolatria e imoralidade, e não teve salvação para eles. Mas Manassés parece que no fim da vida deu uma amolecida no coração, sabe? Mas aí já tinha feito tanta coisa errada, muita maldade. Pois é. Mas voltando a falar de Isaías, a mensagem dele agora, depois dos últimos 27 capítulos, vai ser de esperança e salvação. Aliás, o significado de Isaías, sabe qual é? Eu amo saber o significado. A Sula sabe, gosta, né, Sula, de saber o significado dos nomes? O nome de Isaías significa salvação. Isso! Muito bem escolhida a pessoa com o nome aí que ia trazer a mensagem de salvação. E lá no livro dele, então, ele vai agora, nos últimos 27 capítulos, trazer a mensagem de salvação e esperança do Messias que virá para trazer salvação não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. E ele fala então de Jesus e tem aquela parte bem famosa da Bíblia, vocês devem se lembrar, onde fala que ele tomou sobre si todas as nossas dores, lembra disso? Isso, pelas suas pisadas nós somos sarados, lembra disso? Lindo, né? Isso está lá em Isaías, deixa eu ver o capítulo 53. Isso, os versículos 4 a 5 fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então Jesus iria para suportar todas as nossas dores, sofrimentos, enfermidades, tudo que a gente passa de ruim nesse mundo, Jesus suportou sobre ele. Aí nós vamos mostrar para as crianças agora esse sofrimento de Jesus através das feridas que fizeram neles. Vocês sabiam que Jesus tem 7 marcas no corpo da maldade que fizeram com ele? Das torturas que ele sofreu? São 7 marcas do martírio de Jesus. Ele foi muito maltratado antes de morrer e ele tem essas marcas. E cada marca dessa tem um significado sua, sabia? Vamos aprender? Vamos lá? Jesus derramou sobre a terra, né, o solo desse planeta aqui perdido,
os seus 5 litros de sangue. Uma pessoa adulta tem mais ou menos 5 litros de sangue no corpo. 5 litros. E Jesus perdeu todo o seu sangue derramado por nós, de tanta maldade que ele sofreu. Então, nós vamos ver aqui em forma de gotinhas de sangue as feridas de Jesus, tá bom? As feridas que fizeram nele, para a gente saber o significado de cada uma. Aqui agora eu vou mostrar para as crianças a primeira ferida que tem no corpo de Jesus, que são as marcas na testa. Por causa do que mesmo? O que colocaram na cabeça de Jesus? A coroa de espinhos. Muito bem. Então ele ficou com o rosto todo machucado, todo marcado, não é? E derramou todo o seu sangue por nós. E essa coroa representa que Jesus veio trazer para nós renovação da nossa mente, para a gente seguir os ensinamentos de Jesus e não seguir os ensinamentos deste mundo, mas deixar ele renovar nossa mente e reinar sobre nós. Aquela coroa faz com que Jesus represente aí um reinado eterno sobre a nossa vida. A gente que deixa ele reinar sobre a gente, sabe? Então a gente tem que deixar Jesus renovar a nossa mente. Isso, a gente não deve seguir as modinhas desse mundo, mas ser renovado pelo conhecimento da palavra de Deus. Aí vamos ver agora a segunda ferida. A segunda ferida que Jesus tem é nas costas. O que aconteceu com as costas de Jesus? Quem lembra? Quem já levou sentada aí? Quem já levou sentada? Já apanhou do papai e da mamãe de varinha? E de varinha? Já apanharam? É doído, né? É doído. Jesus apanhou com chicote. E dizem que nesse chicote, na ponta dele, tinha vários pedacinhos de ossos quebradinhos, assim, para machucar quem apanhasse com ele. E Jesus levou, não foi uma chicotada não, sabe quantas, Sula? Sabe quantas, Salô? 40 chicotadas, era o máximo, era a pena máxima que uma pessoa levava quando era aí condenado pelos romanos. E Jesus levou 40 dessas chicotadas, mas era um chicote com várias pontas. Então, machucou muito as costas de Jesus. E essas feridas nas costas de Cristo representa que ele levou sobre as suas costas, sobre o lombo, todos os nossos pecados, as nossas maldades, os nossos sofrimentos, toda a maldade do mundo. Jesus sentiu o peso sobre as suas costas quando ele foi maltratado ali na cruz, antes de ir para a cruz, né? Levando as chicotadas ainda, entende? E aí nós vamos ver a terceira marca. Que feridas são essas agora? Quem sabe? Essa agora é a da lança. Quem lembra dessa? Onde é que aconteceu essa marca da lança? Furou do ladinho, né? Do lado direito das costelas de Jesus. Né? Isso, ele já estava lá na cruz. Aí veio, perfurou para ter certeza que ele já estava morto. E saiu água e sangue de dentro de Jesus, as últimas gotas de sangue. E ali do ladinho representa que ele estará sempre ao nosso lado e jamais nos abandonará. Esse é o significado. E olha que dizem que essa lança atingiu o coração de Jesus. Ela furou pelas costelas e subiu até o coraçãozinho dele. E representa que a gente tem que entregar o nosso coração para quem? Para Jesus. Já pensou? E agora vamos ver a quarta e a quinta marca. Quarta e quinta marcas que ele tem na onde mesmo? Quero ver, quem sabe? Nas mãos. O que aconteceu com as mãozinhas de Jesus? Pegaram ele de Isso, cravo? O que é isso, cravo? Era um tipo de prego. Eles pregaram Jesus, não amarraram ele, não. Foi pregado com pregos enormes naquela madeira pelas mãos. E Jesus vai mostrar para nós essas marcas, essas cicatrizes das mãos quando a gente se encontrar com ele. As marcas estão lá, vão ser a prova de que ele morreu por nós na cruz, Sula. Prova de amor, ele vai ter as marcas para nos mostrar. E essas marcas nas mãos mostram que a gente, além de se entregar nas mãos de Jesus, também temos que usar as nossas mãos para fazer a obra dele que ele nos confiou, que é o ID, pregar essa mensagem. A gente foi capacitado por ele para fazer essa obra com as nossas mãos. O ID de Jesus, muito bem. E também tem agora a sexta e a sétima marca. Vou erguer nosso Jesus aqui. Quem sabe onde é que vai estar essa marca agora? Onde vocês acham que está? Não lembro, não.
nos pezinhos de Jesus. Ele foi pregado pelas mãos e também pelos pés. E não foram 2 pregos dessa vez. Foram 2, um em cada mão, mas nos pés foi um só em cima dos 2 pés. Um prego gigantão, martelado nos pezinhos de Jesus até grudar ele na cruz. Que sofrimento, né? Muito sofrimento. E ali Jesus foi grudado na cruz e representa, sabe o que é essa parte dos pés? Que ele caminhou nesse mundo com seus pés para nos mostrar o caminho certo por onde a gente deve andar. E ele trouxe liberdade para a gente escolher esse caminho. Mas quando a gente escolhe caminhar ao lado dele, ele com certeza vai estar do nosso lado também. Agora, se a pessoa quiser escolher um outro caminho, pode ter certeza que não vai caminhar com Cristo, porque só existe um caminho, não é? Tem muita gente que fala que todos os caminhos levam a Deus, que existem vários caminhos para o céu, mas não é verdade, não é o que a Bíblia diz. Ele falou que Isso! O único caminho é através de Jesus, ou seja, tem que acreditar nesse sacrifício que ele fez, acreditar na mensagem que ele trouxe, seguir os ensinamentos dele para que a gente possa se encontrar um dia com ele lá no céu, onde ele está preparando um lugar para nós. Tudo isso foi previsto por Isaías no seu livro, das feridas que Jesus sofreria, que ele teria as marcas para nos mostrar depois, e 700 anos depois aconteceu do jeitinho que Isaías profetizou. Coisa incrível esse livro de Isaías. Agora se passaram mais de 2000 anos e a gente espera a segunda parte da profecia, que é quando ele vai voltar para reinar de uma vez por todas, destruindo de uma vez o mal e a gente receber a nossa recompensa por termos aceitado essa mensagem que Isaías profetizou e que Jesus trouxe a nós todos. Vocês já aceitaram a Jesus, Senhor Salô? Vocês acreditam que ele morreu por nós? ele morreu. Será que as crianças em casa também acreditam que ele morreu por nós, mas depois o que aconteceu? Ressuscitou. Não adiantaria só ele morrer por nós, ele tinha que vencer a morte, que era o salário do pecado, né? Ele depois venceu a morte e deu para nós o direito de escolher a vida eterna ou a morte eterna. Eu escolhi a vida eterna, e vocês? Isso! Quem escolhe viver com Jesus vai depois receber dele a coroa de vida eterna. Agora, quem não acredita nele, não ama Jesus como ele nos amou e não quer viver com ele na eternidade, o destino vai ser outro. Muito triste, mas ele deu pra gente a liberdade de escolher. Isso aí. Então, essa é a mensagem que Isaías traz para nós. Eu resumi, porque o livro dele é enorme, mas a divisão é muito legal. É igualzinho à Bíblia. 39 capítulos falando de julgamento e depois os outros 27 capítulos falando de salvação. Legal, né? Isaías foi um homem tremendo. Maravilhoso. E morreu dessa forma triste por ter falado a verdade. Vamos orar? Então vamos. Crianças, orem conosco aí em casa. E aqueles que ainda não tinham aceitado a Jesus e essa mensagem dele, podem aceitar agora e fazer essa oração junto conosco. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos por essa mensagem maravilhosa trazida pelo profeta Isaías, um grande homem de Deus. Que todas as crianças possam ter compreendido essa mensagem que nós resumimos aqui e que elas creiam e busquem, Senhor, a salvação através dessa mensagem que o Senhor trouxe para nós hoje e elas possam também acreditar em Jesus, entregar suas vidas nas mãos de Cristo e todos nós um dia nos encontrarmos no céu com Ele e vermos as marcas que Ele tem nas mãos, as feridas todas que Ele levou sobre si no nosso lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Amém. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.